Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, nós fizemos aí mais um quiz, tá? Foi muito legal, a gente fez aí o quiz sobre taxa de gravidade, taxa de frequência, e agora nós estamos aqui para explicar, né, para a gente aprender junto, né, e tirar aí as dúvidas sobre a taxa de gravidade e taxa de frequência. Pessoal, taxa de gravidade e taxa de frequência nós encontramos lá na NBR 14.280 e também na NR4, né, que é o SESMIT. Então, toda empresa que tem o SESMIT, ela é obrigada, né, a ter esses dados, né, e arquivar eles, tá certo? Então, se porventura tiver lá uma inspeção de um inspetor do Ministério do Trabalho, né, nós temos que apresentar essas taxas para eles. E essas taxas têm que estar à disposição, tá certo? E basicamente, taxa de gravidade, pessoal, é a quantidade de dias perdidos, né, mais dias debitados, né, e depois eu vou explicar o que é os dias debitados, a cada 1 milhão de homem-horas trabalhadas, tá certo? Os dias debitados, né, é somado ao cálculo quando se tem uma perda, né, permanente ou um acidente fatal. E a taxa de frequência, ela é a quantidade de acidentes para cada 1 milhão de homem-horas trabalhadas, tá certo? E como é que nós fazemos esse cálculo? A taxa de gravidade, ela é a quantidade, né, de dias perdidos mais os dias debitados, tá certo? Que aí tá no quadro 1 da NBR 14.280 e também na NR4, vezes 1 milhão dividido pela homem-horas trabalhadas. E a taxa de frequência, ela é a quantidade de eventos, né? No caso, se teve 3 acidentes é 3, se teve 8 acidentes é 8, vezes 1 milhão dividido pelo homem-horas trabalhado, tá certo? E aí, com relação, né, à nossa pergunta lá, né? Nós fizemos uma pergunta lá, deixa eu ler aqui, né, que eu não tenho de cabeça. Uma empresa, ela tem 300 empregados e que cada um cumpre uma jornada mensal de 220 horas. Registrou em determinado mês 7 acidentes típicos que resultaram em 15 dias perdidos, tá? Então, a primeira pergunta era com relação a homem-horas trabalhadas, tá certo? E homem-horas trabalhadas, pessoal, se nós temos 300 empregados que trabalham 220 horas mensais, a homem-hora trabalhada por mês, tá? É só você multiplicar a quantidade de empregados, né, pela, né, quantidade de horas que eles exercem. No caso, a resposta correta seria 66 mil. Tá? Com relação à taxa de frequência, né, nesse caso, houve 7 eventos acidentais. Né? Então, nós multiplicamos por 1 milhão e dividimos pela homem-horas trabalhada, que era a primeira pergunta. Divide por 66 mil e a resposta é 106,06. Nessa aí ficou faltando a resposta correta, pessoal, me perdoem, né? Mas a resposta correta é 106,06. Os dias debitados, tá? Dias debitados, pessoal, como eu disse, é somente quando se tem uma perda permanente, uma amputação, uma morte, e aí a gente tem que seguir a tabela. Como o exercício não citou, entende-se que é zero. Nós não tivemos dias debitados, tá? Mas, por exemplo, se fosse uma amputação da mão, seria 3 mil dias debitados. Se fosse um acidente fatal, uma morte, seria 6 mil dias debitados, tá certo? Então, nós temos que seguir a tabela. Como o exercício não cita, entende-se que é zero, tá bom? E a última, né, é com relação à taxa de gravidade, que nós pegamos a quantidade de dias perdidos, nesse caso era 15, mais 0 dias debitados, né? Se tivesse dias debitados, nós teríamos que somar, vezes 1 milhão dividido pela homem-horas trabalhada, tá? E esse nos dá o resultado de 227,27, tá bom? Pessoal, eu espero, né, ter ajudado vocês e que esse conhecimento possa agregar na sua carreira, possa agregar na sua profissão, tá certo? Muito obrigado, até mais, prevencionistas!